70%. Ah, a gente não ia achar nunca, foi Premiere. Então vamos lá, a gente tava na Copa. Pessoal, eu comecei a gravação agora que eu tinha até esquecido de colocar para gravar. Então vamos lá, 2 gols. Muito obrigado, 2 gols. 19 horas. 19 horas. Aqui então? Deixa eu ver Ele, se tem. ele começou aí, foi até as 20 horas e... Aqui, ó, isso. Isso. Porque, ó, ele começou aqui e aqui ele continuou, ele estourou. Aí, ó, quando chegou aqui, ele já tava lá nas alturas. Ó, jogo com 2 gols, aqui, ó, 4-0. Um monte de gente me mandou esse print aqui, ó, acho que é odd 67. Aqui também, tá, pessoal? Tinha aqui também. E o único mercado que ele podia fazer aqui, ó, era pagar para lateralizar. O único mercado, né? No caso, para deixar a liga ainda melhor. Esse cenário aqui, ó, continuou com 2 gols. Esse continuou. Então, os jogos com 2 gols continuaram bons. Se paga 0 e 0 aqui, 2 gols já tinha caído. Aí, o que ele fez? Lateralizou. Aqui seria uma entrada, aqui seria outra. Pronto, aqui de novo. Aí, aqui, para deixar ainda melhor, nesse momento, ele volta a pagar 2 gols, que deixa esse ainda melhor. Aqui não tem, né? Pagou, mas deixa ainda melhor, deixa ainda melhor, ainda melhor. E esse cenário, ele vai fazendo todos os movimentos até 2 gols chegar numa situação que você fala assim, opa, agora ele já não está ruim. Ele já está ali nos 35, já está ali nos 40. Então, isso daqui, ó, se um mercado extrapolar, é melhor do que antes. Fica ainda melhor. Se os dois subirem no topo, é os dois que vão ficar e ficou pagando 1 e 2, 1 e 2. Porque os dois mercados romperam o Ô, topo. Josimar, Oi. nessa Copa aí eu queria te pedir para nesse minuto, nesse horário aí, dessa esticada, dá uma selecionada no HT lá do mosaico para ver o que estava saindo. Você fala aqui? É no mosaico mesmo, aquela opçãozinha lá que você usa, que dá para ver o FT e o HT. Então, mas qual horário tu fala? Agora? É nesse horário da Copa de mais cedo. A Copa de mais cedo, que tu fala que no... Ah, no horário que ficou pagando 1 e 2 Isso, que deu gols? aquela esticada, isso, Aqui, né? isso. Foi aqui. Ficou pagando fora, mas aqui não influenciou, porque estava pagando todos os mercados, ó, Pagou muito empate. 0-0, né? Uma É, zero. esticada bacana. Não, eu tô E, falando, na hora que esticou 1 e 2, o que tava pagando era 0-0. aqui você teria que fazer uma Possivelmente leitura também rompeu o topo, né? do mercado HT, mas daí fica muita coisa. Eu nem, né, claro, se você fizesse essa leitura, tudo bem, mas nem acho válido, tá? Mas era uma leitura possível. Até porque senão vai ficar muita coisa. Mas o que vocês precisam entender é romper um topo, espera aquele cenário ficar ótimo, ou o outro mercado não romper e perfeito. E a ideia, pessoal, é não romper, tá? A ideia é bater aqui e jogar para baixo. Ele trabalha. Oi, Posso fazer uma pergunta depois aí? deve, pode fazer. Assim, a respeito do robô lá, igual hoje na Copa, eu queria que tu me explicasse aí por que ele fica mandando muitas entradas numa linha só, numa hora só, por exemplo. Então, Igual hoje, na Copa. ó, eu Não vou entendi usar por esse que exemplo ele aqui. fica mandando, né? Eu vou usar esse exemplo aqui que eu comecei na aula e vou falar sobre ele, tá? O que que ele Ô, faz? Josimar, Oi. rapidinho. Assim, antes de entrar na conversa dos outros, eu fiquei nessa pergunta aí do rapaz. Aham. Você estava falando muito ali dos 2 gols, Ah, enfatizando ali os 2 gols, né? aham. Para poder ter uma referência de quando ele saturasse a gente e tivesse 2 gols na linha de baixo, era possivelmente ele vir com o over, não é isso? Isso, exatamente. Que E gere uma forte subida. no caso um gol, ele poderia estar lá embaixo ou igual ao 2 gols, ou não importa isso aí, teria que ser a leitura em cima do 2 gols, exatos. Não, então, ó, vamos lá. Primeiro por partes. Se 2 gols esticar, com certeza um gol vai estar embaixo, né? Não tem, Correto. correto? Porque não tem como
2 gols está lá em 70 e um gol está em 40, porque aí você já passa do 100. Você precisa de 100%. Então, se um mercado está em 70, com certeza os outros mercados estão lá embaixo. Isso é fato. Então, Correto. sempre vai acontecer dessa forma. E aí, poxa, professor, mas então por que não pode pagar um gol em cima de 2? Porque a liga, se ela está com 2 gols lá em 70, um exemplo, e um gol está em 10, a liga já está 80% under. Então, a Under. tendência de reversão é não pagar um gol. É pagar 3, é pagar 4, pagar 5. E o Beleza? 0x0? Oi? E o 0x0? O 0x0 também não, porque senão ela continua under. Aí não tem reversão. Então, na realidade, seria o 2 gols já está lá em cima, um gol ele não tem força para subir e ele iria alavancar o over. Não, onde tem um gol, ele pode pagar um gol. Aí você esquece o mercado de um gol, porque aí ele vai fazer uma defesa de queda para não cair mais. Aí o melhor cenário para um gol é em cima de um gol. Esquece um gol. Se tem um mercado em 70%, você só joga em cima dele. Então, no caso, para eu entender, eu teria que jogar em cima de 2 gols para obter o over. Na reversão, né, Josmar? Na reversão do Exatamente. mercado. Aí a gente tem duas situações, tá? A primeira é troca de mercado e a segunda, eu tenho alguns alunos já falando para mim e também é possível, e aí fica a critério de cada um. Eu não aconselho, principalmente para quem está começando. Professor, quando 2 gols está lá em cima, eu opero dos dois lados. E é uma coisa que eu falo com a galera da mentoria. Como assim? Você vai jogar em under e vai jogar em over. Ou seja, ele vai pagar ou o teu under ou o teu over. Tá? Mas isso é para quem já entende. Porque você vai fazer 2 entradas na mesma aposta. A aposta que zerar, que pagar, você zera. A outra você continua. Entende? Ou não? Sim, sim. Aí fica a teu critério. Eu, particularmente, não aconselho. Beleza? Por quê? Porque você está jogando para over, segue no over. Se você está jogando para under, segue no under. Mas 2 gols é um ótimo mercado, porque quando ele chega lá em cima, você separa os mercados. Ou você ganha dinheiro para baixo, 1 e 0, ou você ganha dinheiro para cima, 3, 4 e 5. Beleza? Basicamente é mais fácil para cima, não é? Sim. Por que é mais fácil para cima? Porque o mercado já está under. Mas ele não vai continuar pagando over 3, 4, 5 jogos. Uma hora ele vai pagar under. Aí provavelmente é 0x0 ou 1x0. Principalmente em cima de 0 gol ou de 1 gol que ele vai pagar. Porque é uma defesa de queda. Beleza? Porque esses 2 mercados estarão lá no fundo. Tá? Respondido? Beleza. Respondido. Desculpa aí, viu, amigo, ter atrapalhado sua pergunta aí. Deixa eu responder do Beltino agora, para a gente voltar nessa Copa aqui que eu vou trazer para vocês. E Beltino, seguinte, a partir do momento que as métricas estão de acordo, ele vai mandando. Por exemplo, pagou o primeiro, ainda está de acordo, ele manda de novo. Pagou, ele manda de novo. De repente não pagou e a métrica sumiu, ele não manda mais nada. Não, ei, Josimar. Oi. Eu ia lá, eu ia mais ou menos de relâmpago. Dá licença, por favor, vocês dois. Eu ia mais ou menos lá, Josimar, mas parece que ele não pagou over. Ele ficou muito tempo mandando sem pagar over, não foi não? Foi, então. A métrica continuou, já tinha estourado o topo. Entendeu? Ó, vamos lá. Repete, Repito. Por exemplo, ele chegou numa métrica perfeita. Essa métrica perfeita rompeu o topo. Pronto, não tem entrada. Só que continua boa. Ainda continua. Todas as métricas ainda continuam. Enquanto continuar, ele vai mandar. Se tiver 10 jogos seguidos, ele vai continuar te alertando que aquela liga ainda continua boa. Perfeito? Agora, às vezes vai pagar uma, as métricas não vão estar mais de acordo e ele vai parar de mandar. Beleza? Respondido? Uhum. Entendeu? Eu acho que, assim, tem muita gente ainda confundindo, Josimar, assim, que era uma confusão que ainda estava na minha cabeça, que eu até perguntei para você pela manhã, e você falou dessa live aí. Que, na realidade, esses alertas são alertas. Exato. São possibilidades de entrada. Não significa que no segundo jogo
no jogo próximo aí que ele vai pagar. Não, é uma possibilidade e para você casar com as outras análises, não é isso? Exatamente. Se você não tiver o gráfico, tá no meio da rua, ele mandou, nem aconselho fazer entrada. Um aluno me mandou um print, acho que ontem, hoje de manhã parece, hoje cedinho que ele tinha mandado uma, né? Acho que pagou um 3-1. Ele falou assim, professor, assim que ele mandou, eu vi que era em cima de um gol, porque era um gol que tinha movimento para queda. Ou seja, a partir da análise dele, ele foi e fez. Então, assim, o que vocês precisam é, o robô te deu 85%, te deu 90%. A partir dali, a liga está ótima, desde que você entenda o que está acontecendo nela. Eu estava falando mais cedo, a gente vai, a gente tem uns 4 ou 5 robôs rolando, né, robôs de teste, e um dos testes que a gente vai fazer, ó, até pausei aqui, mas acabou já indo, né, que eu comecei na outra aula, né? Um dos testes é isso aqui, ó. Eu vou mostrar primeiro o que aconteceu na Premiere e o que vai acontecer exatamente a mesma coisa na Copa, tá? E aí a gente vai colocar uma métrica e essa métrica vai estar aqui em 70%. O robô vai avisar isso aqui para vocês, ó. Essa liga chegou a 70% e todos os outros cenários, né? Acredito que 2 ou 3 no máximo estão ótimos, perfeito. Aí, esse mercado aqui, pessoal, mais uma vez, eu sempre uso com. Não, mandante não, sempre uso com meus alunos, né? É dinheiro no chão. Pô, eu nem sei onde fica o mercado, ambas sim, né? Visitante, caramba, ambas sim. Eu nem. Ambas sim, pronto. Então, o que aconteceu nesse mercado aqui, ó? Vou tirar aqui do FT, vamos lá. Quando isso acontecer, a liga não fica em 70% com ambas sim. Isso é fato. Todo mundo concorda? Concordo, professor. Onde é que ela vai cair? Aqui, ó, nessa sequência aqui. Que sequência é essa? Essa sequência. Ou seja, toda vez, né? Isso aqui ó, eu estava acompanhando, vim estudando. Chegou aqui, ambas sim bateu lá em cima. Cara, batata. Isso aqui era o quê? Ambas não. Aí pagou um 0-0. Aí pagou um 0-4. Aí, além desse 0-4, ainda pagou o quê? Ainda pagou um 0-1. Esse movimento todo esse movimento, ele já era o quê? Previsível, já era previsto. Porque aqui tinha que pagar ambas não. Foi o que eu acabei de falar com os alunos. Isso aqui, ó, é ouro para quem sabe. Nesse exato momento, ela pagou essa odd aqui, ó, 176. Esse 0-4. Isso aqui é proteção. Quando uma liga está aqui em cima, gente, 70% com ambas, sim, o que você me diz do under? Não está pagando under. Não está pagando 0-1, não está pagando 0-0. Então, nesse cenário aqui, ó, a gente vai projetar um robô com todas as métricas para que ele entenda isso e vocês vão fazer só, opa, vai ouvir lá, vocês já sabem que aqui é movimento de queda. O cenário é para under, com proteções em 0-4, 5-0, 0-5, que é 5 gols, e 3-0, e 0-3. Este é o cenário perfeito. Moedas nesse cenário, e pronto, você vai surfando o quê? Isso aqui. Como você vai surfando? Porque você já sabe o que está acontecendo. E você vai fazendo esse movimento a partir do quê? De saber isso aqui, ó, e vai embora. Vai surfando. Professor, aí o que eu vou fazer? Aí vai entrar o quê? A tua ideia de movimentação. Para qual mercado? Eu mostrei para os alunos aqui, vou mostrar para vocês. Olha que coincidência. Nesse exato momento, 3 gols estava onde? Em 50%. Então, haveria pouca chance de pagar 3 gols. Então, ele tinha de pagar 4, 5, 2, 1. E aí você escolhe
o mercado. Você vai operar em ambas não? Eu não aconselho, mas você pode operar em under 1.5, que também é um ambas não. Percebe? Então, isso aqui, ó, é o que vai mudar. Você vai demorar a achar isso aqui. O robô vai ficar lá te entregando, né, quando der, e não vai entregar sempre. Por quê? Porque não é sempre que acontece. Aí, o que que aconteceu agora, quando a gente estava finalizando a aula, né? Tinha Ei, Josmar, acontecido com a Copa. ele, Oi? ele entrega quanto por cento, Josmar? Que ele entrega quando ele chega lá, quando ele pede para dar o Então, sinal. É com eu quanto por cento? vou, a princípio, ele está em 70%, tá? É muito, né, rapaz? Pô, mas aí é aqui que tá o ouro, né, rapaz? Olha depois desse 70%. Tá aí. Olha isso. É o ambas não, olha aqui de novo, né? Até falei com a galera da aula anterior, a galera que tá aí, ele estava aqui no 60 quando a gente terminou a aula. E aí o que que ele fez? Ele rompeu. Ótimo. Se ele rompeu, né, vou mudar o mercado aqui só para ficar mais fácil, né? Ambas sim. Se ele rompeu o Professor, mercado, você vai fazer o quê? A partir da 31, ó. Aí aqui ele lateralizou e tá aqui, ó, seu 0-2, seu 0-1, seu 2-0. Professor, mas por que que aqui tinha uma grande chance de sair under? Porque já tá 70% em ambas. E não tem ambas, não tem under com ambas, né? Alguém me perguntou aí? Alguém me chamou? foi eu, no caso da porcentagem quando o robô manda também da reversão, ele manda na base de 60%, é os 2 gols, um gol, mais ou menos. Não, nesse cenário aqui que você tá falando, Não, no caso de hoje mais cedo, da Copa, o não, robô 2 gols, 60%, ele não vai mandar praticamente nada, né? Ele tem mandado pouco porque está muito estrangulado, as métricas estão muito baixas, né? Eu não É, vou mudar nelas porque isso é período, igual eu falei, teve um dia que ele mandou 6, teve um outro dia que ele mandou 28. Então, assim, depende da liga. Se a liga tiver over, esquece, ele não vai mandar. Ele trabalha entendi. com reversão. Agora, esse cenário aqui, ó, a métrica principal vai ser ambas sim 70%. Toda vez que você achar uma liga nesse cenário aqui, pessoal, é o que vocês querem? É dinheiro para vocês. Por quê? Porque é um mercado extremamente desajustado. Ambas sim não vai ficar aqui. Então, esse mercado aqui, ó, 31, 34, 37 e 40 é para ambas não. De preferência, under. Aí, ó, 1-0. Tá aqui. Por quê? Porque esse aqui precisa cair. Então, esse outro que a gente vai colocar, né? O tutorial dele vai vir dessa forma. A gente precisa pegar as informações que a gente tem e colocar. Pessoal, tem o microfone aberto. A gente precisa colocar. Galera, acho que tem alguém tentando falar, mas não tá saindo som, não, tá só chiando. A gente precisa dessas informações para a gente trabalhar, porque senão a gente vai ficar refém de algo que a gente vai esquecer o que a gente sabe. Esse cenário aqui é difícil da gente achar. Então a ideia é que o robô nos entregue. Por exemplo, o robô entregou, acho que a Copa bateu em 5%. Você não precisa fazer absolutamente nada, ela está péssima. Ou seja, você vai pegar o movimento todo, você não precisa pegar o primeiro. Pode pegar o segundo, o terceiro, o quarto, ela não vai ficar ali, ela está péssima. Entende? Então, o conhecimento vai trazer isso para vocês. Agora, se o robô, vai ter um monte de vezes que ele vai mandar a entrada, logo em seguida vai pagar, como já pagou algumas vezes. Mas a ideia é que você entenda o que está acontecendo, principalmente gols exatos, né? A primeira vez que ele mandou um sinal, acho que o primeiro sinal que ele mandou, um gol, o gráfico de under 1.5 tinha acabado de romper. Só que logo em seguida tinha um jogo under, né? Acho que um 0-0, se eu não me engano. E aí, logo em seguida, ele caiu. Mas se ele continua e não paga ali, o gráfico ia embora, ia ficar ótimo. O que a gente quer são esses gráficos desproporcionais. O robô entrega isso. Beleza? E aí, se o robô Professor, entregar. Oi. ali com relação ao robô, é quando os gols, o gráfico, tu identifica esse que está no topo, 0 gol, 1 gol ou 2 gols. Aí tu vai acompanhar a liga para tu ver uma possível subida.
esse gráfico que estiver no topo, um exemplo, um gol está no topo, o 0 está perto da linha de equilíbrio, para baixo, e o 2 gols está no meio, lateralizando. Só está o 1 gol lá em cima. Um exemplo bem esporádico. Tu vai jogar somente em cima de um gol, 1-0 e 0-1, correto? Se um gol tiver rompido o topo, correto. Tá, por quê? Porque o que acontece, o que eu acho que de repente o pessoal às vezes confunde quando manda o senhor explica uma entrada, um sinal, é que existe muito a questão da tip, né? Ah, entra 10, 13 e 16. Só que se tu for olhar 10, 13 e 16, na 10 é 2-2 embaixo, 0-0 na 13 e 0-1 na 16. Aí tu vai lá e vai dar 3 tiros pro o gráfico de fato que está no topo se mover, tá apenas lá no terceiro. Né? Então, às vezes, eu acho que eu eu entendi quero a tua entender só a pergunta e questão. deixa eu colocar um pouco mais de sentido nela. Você nunca vai pegar, o robô nunca vai mandar um gráfico no fundo, seja de 1 ou seja de 2. Não vai. Certo? Ou Perfeito. seja, se o cenário ele rodou o jogo, não extrapolou nem 1 e nem 2, ótimo. Ainda está interessante. Você pode fazer a sua entrada. Professor, não extrapolou, pagou, mas nenhum foi lá para cima. Ótimo, você pode continuar a sua entrada. Professor, não fez nada, nenhum gol, nem 2 gols. Se o robô anunciou, ótimo, você pode continuar a sua entrada. Professor, logo em seguida, agora 2 gols extrapolou. Não tem mais nada para fazer. Você fica de olho nela, porque provavelmente, se 2 gols for embora, é em cima dela que você vai entrar. Onde? Lá onde tiver 2 gols. Pode ser, Onde tem. Ah, perfeito. entendeu? Tá, não Pode é. ser Daí 2 faz horas mais sentido. depois, pode ser 3 horas depois, enfim, quando for. Por quê? Porque é o único mercado que vai fazer o movimento de queda. Agora, se Certo. os dois estão aqui, ó, nessa baguncinha aqui, ó, suponhamos, continua, pode continuar, porque não vai pagar eles. Porque eles já estão no mercado de quê? Ó, esse aqui é um ótimo exemplo. Deixa eu tentar, ó. Ô, professor, deixa eu só acrescentar rapidão aí. Eu observei que o 2 gols aí tá lá em cima, não é isso? Opa, deixa eu ligar aqui de novo. Isso. Então, esse aí seria o ideal, mediante os outros gráficos que estão mais baixos, o ideal para over, pagando em cima de 2 gols? Tu fala em relação ao que? Ao robô? Não, tipo, entre aspas, uma Ah, possível sim, entrada. sim. No caso, o ideal aqui, esquece um gol e só joga em 2. Em cima de 2, independente se for casa, fora ou 1-1, não é isso? Qualquer jogo que seja 2. 2 gols, show de bola. Beleza? Então, essa liga que o senhor tá é a Copa. Ó. Copa. Deixa eu ainda alertar para vocês, tá? Outra coisa importantíssima. O 2 gols, ele tem um mercado de subida rápido, não tem? Tem. Uhum. Então ele vai ter um mercado de queda rápido, mas onde tem a sequência aqui, ó, batata aí, ó. Professor, mas se 2 gols cair antes de chegar aqui, não vai. Por quê? Porque ele só cai em cima dele. Aí, ó. Aqui você já teria pego, ó. 4 gols. 4 gols. Por quê? Bateu no topo, aqui ainda podia lateralizar, tá? Mas bateu, olha lá, ó, batata. Logo em seguida, o que ele fez? Subiu, pronto. Aí esse cenário dele, esse mercado dele, aqui, o máximo que ele vai fazer é cair dos 50 para 45. Ainda vai ficar uma belezura. Então, meu irmão, do 7 até o 22 é queda. Ah, professor, mas é queda em quê? Aí vai depender se vai subir o mercado de 1, se vai subir o mercado de 3. Provavelmente não vai subir o de 1. Até porque, ó, ainda continuando, aí que já é até assunto, né, da aula. Se um gol romper aqui, esquece, é um gol que vai fazer. Se um gol parar aqui, ó, não tem nem entrada para 1 nem para 2. Então, ou vai pagar 0 ou vai pagar a goleada. Perfeito? Mel da chupeta aí. Ou seja, é isso que vocês precisam entender. Esse cenário é perfeito, mas vocês precisam desse entendimento. Porque senão, não tem o que fazer. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas?
Ah, deixa eu só colocar o gráfico de gols aqui rapidinho, tá? Eu vou parar essa que eu estou exibindo aqui e vou exibir o gráfico do gols do BetaX, tá? Que, pô, o gráfico do BetaX é sensacional, né? Enfim, de informação. Eu ainda estou acostumado com milionários, mas de informação igual eles é difícil, tá? Eles têm praticamente tudo que você buscar lá tem. E esse gráfico aqui, acredito que daqui a pouco vai estar disponível aí para vocês. Então vamos lá rapidinho. O que eu tenho aqui? Tá... Ah, não, coloquei errado ainda de novo. Pera aí. Tô tão acostumado a colocar o milionários que já foi, coloquei aqui, ó. Isso aqui é outra coisa importante. Para quem tem, pessoal, vale demais, tá? Vamos lá. Aqui ele tem várias ligas, né? Mas principalmente aqui, ó, a gente olhar isso aqui, ó. Esse cenário aqui, eu já falei isso, tá ali no tutorial, mas esse cenário aqui, ó, é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário. Mas percebam, enquanto não paga um para cima, ele não fica bom. Ó, aqui pagou, logo em seguida foi embora. Aqui ficou pagando, logo em seguida que pagou, foi embora. Ou seja, você não precisa necessariamente buscar esse último fundo. Só de você saber que você está aqui, meu irmão, tá ótimo. Calma. Adoça o coração, acalma, porque ele não vai ficar aqui, ele vai subir. Aí você olha o tanto de coisa que você tem para fazer, você tem isso aqui tudo. O que você não pode é ficar aqui, ó, perdendo aqui, tentando achar a subida. Da mesma forma quando ele chega aqui, que ele tem movimento de quê? De queda, tá? Vamos ver outra liga aqui. Essa função aqui, ele coloca todas as ligas juntos, tá? Ó, aqui mesma coisa, você tá aqui que nem, né, o maluco. Esse cenário aqui, ó, até o Anderson usou isso daqui, enquanto não foi lá no fundo e fez o movimento de subida, ele não fez entrada, depois ele foi, ó, surfando. Então a gente precisa entender que o robô vai deixar para você tudo mastigado, mas você precisa trazer esse conhecimento. Vamos lá, Copa. Ô, professor, licença, rapidão. Toda, claro. A gente tem acesso a isso aí, porque no meu ainda não achei, não. Cara, isso aqui é uma ferramenta que só tem aqui, eu estou utilizando, que eles vão colocar, mas é porque tá todas juntos. Mas vocês têm acesso a isso aqui separado. Vocês podem É ir que lá em aí é gráfico de gráfico de gols gols. que eu analiso. Isso. É, tá vendo? Gráfico de gols. É a Só mesma gols. coisa, só que o meu tá aqui, ó, tudo junto, entendeu? Porque o que que eu quero trabalhar? Que eu já vou trazer para a galera da mentoria. Toda vez que uma liga tá despencando, a outra tá subindo. Entende? Aqui, ó. Essa daqui, ó, era euro e Copa. Olha que interessante. Euro subindo, Copa despencando, Copa subindo, euro despencando. Vocês já tiveram aquela impressão de você estar aqui buscando um over, nada, nada, quando você abre a outra liga, pagou tudo? Já viram isso? Sim, sim, Ou sim. seja, Cara, isso é interessante, hein, Josmar? Novidade boa, bicho. então assim, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer isso, né? É um movimento que é um que eu vou trazer para a galera lá do curso, né? Enfim, quando essa liga estiver aqui no topo, a gente vai procurar quem está lá no fundo. Porque essa aqui começou a cair, esquece dela, meu irmão. A que vai subir é essa. E elas ficam fazendo isso o tempo todo. Teve Ô, Josimar, Oi. rapidão aí. Sim. Teria como abrir esse gráfico aí lá no Fibonacci, que aparece as 4 ligas, e mostrar qual é o percentual, que para mim está bem pequenininho aqui. Eu não sei se o pessoal também Você aí. está falando desse percentual aqui que você tá? É. Então, esse percentual aqui, ó, eu não uso muito, tá? Até porque ele para sempre no mesmo lugar, tá? Mas aqui é 61,8, 50%, né? Que é a metade aqui, 38,2, 23,6, tá? Mas vocês têm esse acesso, só que a liga é separada, né? Aqui tá tudo junto, mas eles vão adicionar essa ferramenta para vocês. Foi até eu que pedi isso daqui, tá? E prontamente eles já colocaram. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês. Esse movimento aqui, ó, esse movimento de fundo, o cara que tá jogando aqui, ó, esquece. Porque ele já perdeu isso aqui. Se ele perdeu isso aqui, meu irmão, espera ele lá no fundo,
Quando ele quiser, mas pagou 30 jogos under, não tem problema. Quando ele pagar um over, opa, aí sim. E de preferência, a galera que tá comigo, sabe que é um 2-1 ou um 3-1 em cima de 1-0 ou 0-1. Pronto. Pagou, meu irmão, ele vai embora. Você já está no melhor momento, não afoba. Você não precisa pegar o primeiro. Veja como é que tá a liga. Às vezes vai pagar 1, 2, 3, 4 seguidos. Mas você não necessariamente precisa pegar o primeiro. Agora, romper o topo, não adianta você ficar, porque vai pagar o mercado do topo. Perfeito? Então, basicamente, pessoal, é isso. Esses movimentos se repetem o tempo todo. Tá? E a gente só precisa encontrá-los. Tá? Em breve a gente vai colocar também esse gráfico. Vou gravar o tutorial do gráfico do AMBA, sim, que é sensacional. A gente já tá... Eu já estou há 2 dias vendo ele, né? Opa, Na minha cabeça. Oi. oi, boa noite. Eu acho que na Beta X tem esse gráfico separado lá, mas só que não tão longo. Acho que o máximo que ele pega lá é 24 a 12 horas. Para essas 4 ligas. Mas aí eu acho que são os mesmos 480 jogos, não? É porque aqui tá por jogo, lá tá por hora. Isso. Mas eu Aí acho tá que é a separado mesma. também. Eu acho que é a mesma. Esse aí é o gráfico de Fibonacci, né? Isso, É o gráfico de exatamente. Fibonacci. Só que tem a parte de gols e over, tem todos os mercados lá. Cara, eles têm tudo, né? A questão do Milionários, que é só o layout, né? Mas eles, assim, arrasam nessa questão de informação, né? Não conheço o BB Chips, né? Mas eles mandam muito bem. Beleza, pessoal? Tudo certo? Show. Tá? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no grupo e me marcar lá. Sempre marca, porque eu não consigo ver todas as mensagens, tá? E qualquer dúvida, pode me chamar no privado também. Perfeito? Essa aula está sendo gravada e vai estar disponível nos grupos do Telegram. Perfeito? Beleza, mano.